Bem, meus irmãos, boa noite novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você já a voltar a sua atenção para o livro do médico amado Lucas, Atos dos Apóstolos, o segundo livro, no caso, Atos dos Apóstolos, e acompanhar hoje a 40ª mensagem em série na nossa igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, quando chegamos hoje ao capítulo 18. Atos capítulo 18, nós vamos do versículo 1 ao versículo 18, chegando ao final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Se por acaso você não tem acompanhado, todas as 39 mensagens anteriores estão no canal do YouTube, canal que a igreja tem, meu canal pessoal, na verdade, e você pode acompanhar lá caso deseje. Muito bem, meus irmãos, na semana passada, nós prosseguimos acompanhando, como eu disse, esta segunda viagem missionária de Paulo, vendo a Paulo e a sua equipe chegar em Atenas. Ali, ele ainda tem uma oportunidade na sinagoga, mas o grande destaque desse trecho em Atenas é o embate que ele tem com os próprios atenienses, gentios, ou seja, não são judeus, que tem ali uma grande influência de diferentes escolas da filosofia grega, ou seja, é um ambiente diferente, novo, que o apóstolo Paulo está pregando o evangelho. E mesmo em meio a certa resistência diante da pregação do evangelho, especialmente quando ele menciona a ressurreição dos mortos, certo? Através de Jesus, o Messias, este é o cerne daquilo que o evangelho promete. Nós viveremos para sempre, amém? E há uma sombra de dúvida, a morte já foi vencida. A morte para o Filho de Deus, a morte para o cristão, nada mais é do que passar de fase. O pessoal do gamer gostou agora, né? Pois é, só que passar para a melhor fase das nossas vidas. Então, quando Paulo menciona isso, diante de pessoas que têm a mentalidade totalmente diferente, cheia de filosofia greco-romana, especialmente grega, ele é rejeitado. Contudo, meus irmãos, mesmo assim, Deus abençoou e pessoas também creram no Evangelho, apesar da resistência de grande parte daquele grupo ali ouvindo a Paulo. Tudo isso que nós vimos semana passada se junta às 39 semanas anteriores e comprova esse grande tema do livro de Atos, que eu creio que já está na ponta da língua para nós repetirmos juntos. Amém? Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Quero dar parabéns ao pessoal que está evitando olhar para lá, não quer olhar a colinha, né? Está decorando mesmo esse grande tema. Bem, na mensagem de hoje, irmãos, no capítulo 18, nós vamos encerrar a segunda viagem missionária de Paulo, chegando àquela cidade que se tornaria famosa por causa exatamente das cartas que Paulo depois escreveria à igreja que vai ser plantada ali, a cidade de Corinto. Em Corinto, Paulo passará por mudanças em seu ministério. Ele passará por diferenças no seu ministério de como ele vinha acompanhando até agora, já por bons anos. Ele encontrará um cenário familiar a princípio, mas que depois se tornará em algo totalmente diferente. Mas, irmãos, a razão dessas mudanças é que é o Senhor próprio que está promovendo essas mudanças na sua obra. O livro de Atos, ele é um livro de evolução ministerial. Quando o evangelho está se expandindo, a maneira como ele era pregado, não a mensagem permanece a mesma, e ela é a mesma até hoje, em 2020, mas a maneira como ela era pregada, a maneira como era transmitida, foi mudando à medida que o público-alvo ia mudando. No início ele era praticamente totalmente judeu, e agora, no andar do ministério, ele está cada vez mais gentil, ao ponto de nós vermos, inclusive, Paulo dando, de certa forma, um basta ao seu investimento prioritário nos seus compatriotas. E diante disso, irmãos, a nossa grande ideia de hoje é uma frase bem pequenininha e diz o seguinte: a obra do Evangelho passa por mudanças com o tempo. A obra do Evangelho passa por mudanças com o tempo.
Agora, o interessante, meus irmãos, é que essas mudanças nunca podem abalar ou prejudicar a mensagem. Há tantas coisas que eu poderia mencionar aqui de igrejas e grupos completamente, que se chamam cristãos, mas completamente absurdos nas suas práticas, e em suas práticas comprometem o cerne da mensagem. Não sobra a mensagem. Por quê? Porque a roupagem que eles querem dar ao tipo de culto, a forma como é pregado e tudo mais, compromete a mensagem que é pregada. E aí surgiram os mais diferentes grupos ao longo do tempo. E a gente pode começar a perceber que existem coisas que são inegociáveis, mas há outras que nós podemos olhar para o texto e ver que Paulo deixava de lado, ou seja, pregar na sinagoga era uma estratégia apenas, não era algo que eu e você temos que fazer hoje. E Paulo vai mudando a forma como vai sendo seu ministério conduzido, porque o próprio Deus está fazendo isso. Mas hoje em particular, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção como nós vamos ver o Missio Dei, ou seja, o Deus em missão, envolvido naquilo que está acontecendo. Em outras palavras, o nosso Deus não é um espectador daquilo que nós estamos fazendo, tal como não era um espectador do que Paulo estava fazendo. Ele estava não apenas acompanhando, mas estava participando, coordenando, controlando, produzindo aquilo que era feito através dos seus servos. Hoje nós vamos começar, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 8, na nossa caminhada em Atos capítulo 18. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se não abriu ainda, e lermos a uma só voz, ok? Atos 18, de 1 até o versículo 8. Vamos lá? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Em primeiro lugar, essa noite, meus amados, a palavra de Deus vai nos ensinar que, à medida que a obra avança, o Senhor vai trazendo cooperadores e mudando estratégias. À medida que a obra avança, o Senhor vai trazendo cooperadores e mudando estratégias. Desde que nós lemos nesta sessão, depois de Atenas, no capítulo 17, no verso 1 somos informados que Paulo segue caminho, como eu disse, para Corinto. O que é Corinto? Corinto é uma colônia romana, certo? Ou seja, é um país que não pertencia, estava dentro do domínio romano original, mas está dentro do Império Romano da expansão, certo? E ele agora é uma colônia romana e a província, é a capital da província da Caia, que fica ao sul da Macedônia. Se você vem acompanhando, Paulo sai da sua rota original porque ele recebe um apelo em forma de visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele vai a Macedônia no norte, agora ele desce para a Acaia, mais ao sul, e Corinto é a capital deste lugar. Lucas não nos dá detalhes, irmãos, do porquê ele deixa o lugar, Atenas, por que ele não permanece mais tempo lá e vai para outro. Apesar de ser uma distância apenas de 80 quilômetros, Atenas e Corinto são muito diferentes. Atenas era famosa pela cultura e pelo aprendizado e pelo investimento no pensamento humano. Corinto, por outro lado, era conhecida pelo comércio e pela pujança econômica. Era uma cidade próspera, uma cidade portuária e que se beneficiava tanto
por causa da sua posição estratégica, tanto do comércio marítimo quanto do comércio terrestre. Isso, apesar de ser muito bom, meus irmãos, do ponto de vista econômico, tinha uma consequência muito grave que a gente verifica Paulo endereçando nas cartas que ele escreve à cidade de Corinto, ou melhor dizendo, à igreja de Corinto. O quê? Era uma cidade com muita licenciosidade. Pessoas iam e vinham, e era muito comum ter prostituição e outras coisas que transformavam a cidade não exatamente em um exemplo de moral, um exemplo de bons costumes. Inclusive, vamos chamar assim, a sua padroeira era, acredite, Afrodite, a deusa grega do, entre aspas, amor. Ou seja, mais uma que promovia imoralidade com uma capa de religiosidade. Essa era Corinto. Então, Paulo abandona, deixa uma cidade, digamos assim, moralmente mais tranquila e vai para uma cidade bastante difícil. Quando alguém tinha um comportamento licencioso, havia um ditado no mundo antigo que ele estava se comportando como um coríntio, não corintiano. É importante fazer a diferença, certo? Não se ofendam. Não? Tem tão pouco aqui na igreja que nem ofendi ninguém. Nesta cidade, meus irmãos, de Corinto, Paulo conhece, versículo 2, a um judeu chamado Áquila, ou Áquila, se você quiser manter a trema, e a sua esposa Priscila. Ambos, tanto Paulo quanto eles, tanto Áquila quanto Priscila tinham deixado a Itália por um fato muito importante na história. O imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus deixassem Roma. Nessa época, meus irmãos, no Império Romano, estava começando uma onda de antissemitismo, ou seja, de preconceito com os judeus. Há diversas razões históricas e sociais por causa disso, que não vem ao caso, mas isso é interessante, meus irmãos, porque isso vai acabar contribuindo para o Evangelho. Porque quando os judeus se opõem aos cristãos, a gente vai ver isso no nosso texto, o povo começa a imitar o que Roma está fazendo e não dá ouvidos mais aos judeus. Isso, de certa forma, facilita um pouco aquilo que está acontecendo com a expansão do Evangelho. Esse decreto de Cláudio foi por volta do ano 50, 49, 50 depois de Cristo. E eles mandam que eles saiam de lá. Uma coisa interessante sobre esse decreto é que um historiador disse que a expulsão dos judeus tinha a ver com um tal de Crestus. Então, outros interpretam que isso foi uma má compreensão, que na verdade isso tem a ver com um tal de Cristo. Porque os judeus, uma das razões pelo qual Cláudio perdeu a paciência com eles, estavam criando problema por todo o império com a pregação do Evangelho. Não era só Paulo que sofria. Então, toda vez, meus irmãos, que os judeus criavam um problema por causa da pregação a respeito de Cristo, isso chegava nas autoridades romanas e o imperador decretou que já bastava, e esse foi um dos motivos do decreto de saída de Roma. Algo importante sobre esse encontro que acontece com Priscila e Áquila, no versículo 3, é que nós não podemos afirmar categoricamente que quando eles encontram, quando eles conhecem Paulo, que eles já sejam cristãos. Nada no texto aponta sobre isso. A razão pela qual eles se juntam não é uma questão de fé, é uma questão econômica. Ambos, ou os três na verdade, possuíam a mesma profissão. Eram fazedores de tenda, o que também pode ser interpretado como pessoas que trabalhavam com couro. E assim eles se unem para poder trabalhar, Paulo, Priscila e Áquila. Mas nós sabemos, é claro, que depois de algum tempo, ambos são cristãos e serão bastante úteis e usados no ministério, como está inclusive no final do texto, quando nós chegarmos já até lá. Ou seja, meus irmãos, quer eles já fossem convertidos e tenham aprendido mais com Paulo, ou se não eram convertidos e foram alcançados por Paulo, eles se transformam em cooperadores daquilo que Paulo vai fazer. Por que nós sabemos disso? Porque em Romanos 16:3, no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos, existe um versículo que diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 16, 19, Paulo vai dizer: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles.
Inclusive, meus irmãos, eles vão estar presentes, olha que é uma ótima amizade cristã. No final da vida do apóstolo, lá em 2 Timóteo 4,19, Paulo cita de novo o casal. É muito bom, meus irmãos, quando nós podemos contar na obra de Deus com gente que está com você e não abre. Gente que está aí para maratona, não é para tiro de 100 metros. Gente que está aí dizendo assim, olha, nós vamos caminhar muitos anos juntos, nós vamos nos aturar muito tempo, nós vamos investir e ferro no ferro, né, durante muito tempo. E nós vamos, com certeza, ser colaboradores, cooperadores uns dos outros na obra de Deus. Irmãos, o Senhor da Seara transforma aqueles que nós podemos alcançar com o Evangelho, aqueles que nós podemos ajudar na caminhada cristã, em cooperadores do Evangelho conosco. Isso aconteceu, por exemplo, com o próprio apóstolo Paulo. Quando ele se converte, a igreja tem medo dele, porque até então, lá em Damasco, ele tinha ido para matar cristãos, prender e matar. Mas aí surge quem? Barnabé. Barnabé se arrisca. Barnabé paga para ver. E ele percebe que a conversão de Paulo é genuína, naquele tempo Saulo ainda, e ele é fundamental na vida desse homem. Sabe? Crianças dão trabalho. Crianças espirituais também dão trabalho. Tem que trocar a fralda. Tem que dar a papinha, a tal da fórmula, né, que agora já existe. Cuidar de gente nova na fé nem sempre é uma festa. Às vezes dá tanto trabalho que você e eu pensamos até em desistir. Se você lembra bem, alguns capítulos atrás, nós passamos pela experiência com João Marcos, que sai para a viagem missionária primeira e depois se amedronta e abandona Paulo e os demais, Barnabé inclusive. Paulo aqui, meus irmãos, nesse ponto, desistiu de João Marcos, mas se você lembra bem do que nós pregamos, Barnabé o coloca debaixo do seu paráclito, né? Chama ao lado, debaixo do seu braço e o acompanha. E quando você vai chegar no final da vida de Paulo, 2 Timóteo de novo, ele vai chamar João Marcos de alguém muito útil para o ministério. Mas sabe o que eu quero dizer, principalmente hoje, meus irmãos? Você também já deu trabalho para alguém. Eu me lembro de algumas chamadas que eu recebi nos meus primeiros anos de vida cristã. Eu teria até vergonha de compartilhar hoje. Gente que me chamou na real. Gente que colocou assim, quase as duas mãos no meu ombro e diz assim, quem tu pensa que tu é na fila do pão? Mas eu agradeço a Deus. Porque são pessoas que Deus usa para nos moldar, nos formar, nos tratar muitas vezes, para que nós possamos, pela graça de Deus, ser úteis para o ministério. Não perca a oportunidade de investir na vida de pessoas, como Paulo está fazendo aqui. Bem, voltando para o aspecto ministerial, no verso 4, Paulo retoma sua costumeira estratégia de pregar nas sinagogas, ou seja, nas assembleias de reunião dos judeus espalhados por todo o Império Romano. E diz o texto que ele faz isso por vários sábados e os resultados começam a aparecer, tanto entre judeus como entre gregos, como a gente já viu tantas outras vezes. Nas sinagogas também se reuniam gregos, ou caso gentios em geral, que haviam abraçado a fé judaica. Ou seja, eles tinham uma boa compreensão do Antigo Testamento e quando Paulo prega a Jesus como Messias, eles entendem exatamente aquilo que está sendo falado. Veremos depois, meus irmãos, que isso não acontecerá, essa aceitação na sinagoga, sem o devido transtorno, mas isso a gente vai deixar mais adiante, né? E não poderia ser diferente. O judeu, quando ele é judeu de verdade, ele é profundamente, irmãos, arraigado nas suas raízes étnicas, culturais e religiosas. Não é à toa que esse povo ficou do ano 70 até o ano 1948, espalhado pelo mundo inteiro, sem uma identidade correta, com bolsões, colônias espalhados por toda a Europa e Estados Unidos e outros lugares. Você conhece parte dessa história, porque foi isso que inclusive se aproveitou o Terceiro Reich na Segunda Guerra, né, os nazistas, porque os judeus estavam localizados muito próximos uns dos outros e com relações ainda. Mas é notável, meus irmãos, que essa característica os manteve com uma determinada identidade durante todos estes séculos, e aqui não era diferente.
Então, quando chega este homem, pregando uma mensagem, dizendo que é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, ou seja, uma mensagem de certa forma judaica, mas aí as pessoas veem o seu filho, o seu pai, a sua prima, a sua mãe, o seu amigo, eles veem, lembra do texto? O chefe da sinagoga, abandonando tudo para seguir essa nova mensagem. Então, é de se esperar que houvesse uma reação forte para com aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo trazido com a mensagem de Paulo de que aquele Jesus que havia sido crucificado cerca de 2 décadas antes era o Messias que eles esperavam. Bem, mas antes dessa confusão, no verso 5, os companheiros de Paulo, Silas e Timóteo, chegam lá da Macedônia e se juntam a ele. Certamente, meus irmãos, eles ficaram lá para coordenar as coisas com as igrejas que haviam sido recém-plantadas naqueles lugares. E assim, meus irmãos, novamente, temos uma aplicação quanto aos benefícios e vantagens do trabalho em equipe na obra de Deus. Nem mesmo Paulo conseguiria fazer tudo o que ele fez sem os companheiros que ele tinha ao seu lado. Eles plantam as igrejas por onde passaram. Paulo segue viagem porque a sua vida está ameaçada, por exemplo, em Bereia. Alguns ficam para trás, primeiro Timóteo, Lucas ficou antes, e depois Silas também. E o trabalho, meus irmãos, é feito de outras maneiras por essas pessoas. No corpo de Cristo, como Paulo tão bem ilustra em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, cada um de nós tem uma função, e olhar para a função do outro e dizer a minha não tem importância é a pior coisa que você pode fazer na face da terra. Como eu falei, amanhã nós vamos ter uma reunião da equipe do nosso retiro. São diversas áreas, tem um líder de cada área, há pessoas que estão sendo lideradas, mas eu tenho absoluta certeza que se o trabalho, se a tarefa dada para A, para B, para C não fosse feita, ou se aquelas pessoas não estivessem lá, sobrecarregaria outros que teriam que fazer. Dali a um pouco nós teremos, irmãos, outros ministérios, outros eventos, e outras pessoas estarão servindo aqueles que serviram na primeira ocasião. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que Deus planeja a obra de Deus, a obra dele dessa maneira, com cooperação, com parceria. Você não foi chamado para esquentar banco, para ficar assistindo, para ficar vendo as coisas. Aliás, ninguém assiste culto, você presta culto. Você participa daquilo que está acontecendo. Você interage com aquilo que Deus está fazendo no reino de Deus. Então, meus irmãos, enquanto a chegada dos seus companheiros e a possibilidade de voltar a dedicar-se exclusivamente à pregação, no verso 6, acontece, aí vem exatamente aquilo que nós havíamos falado. Os judeus que rejeitaram a ideia de Jesus como Cristo, isto é, como Messias, lançavam maldições sobre Paulo. E aí, queridos, Paulo reage de uma maneira bem judaica. Diz o texto que ele sacode a roupa contra eles. É a mesma história do bater o pó, né, da sola do sapato. Ou seja, é uma atitude de rejeição. É uma atitude de repúdio para com aquilo que eles estavam fazendo. E ele diz, agora, diante daquilo que vocês têm escolhido, a culpa fica sobre a cabeça de vocês. Porque eu tenho pregado ao meu povo aonde eu tenho ido. Nos versos 7 e 8... Para terminar, Paulo abandona a sinagoga, passa para a casa ao lado da sinagoga, a casa de Tício Justo, e ali ele começa a reunir as pessoas e a pregar o evangelho. E aí, meus irmãos, algo tremendo acontece. Crispo, o chefe da sinagoga, e esse é um cargo extremamente respeitado. Essa é uma pessoa extremamente admirada na sociedade judaica. É a pessoa mais próxima de um rabino que você pode ter em uma pequena comunidade judaica. Ele atende a mensagem de Paulo, diz o texto. Ele crê. E não apenas eles, mas outros coríntios também creem. E isso vai, com certeza, causar uma reação ainda mais forte, porque os judeus estão vendo aquela palavra recebendo cada vez mais aceitação ali em Corinto. Meus irmãos, nós estamos, portanto, em uma obra que não é nossa. Nós não a controlamos, nós não a direcionamos conforme o nosso querer. O Senhor da obra coloca pessoas em nosso caminho e nos coloca no caminho de pessoas para fazer esta obra. Algumas vão servir de maneira mais aparente. Outras vão ter o seu nome, inclusive, registrado para a posteridade, como os Paulos, os Barnabés, os Silas e os Timóteos da história.
Mas se você lembra bem, ao longo da viagem, várias vezes nós vemos assim, e os irmãos fizeram tal e tal coisa para Paulo ou com Paulo. Cooperadores anônimos que mantiveram a obra acontecendo. Porque o lugar principal continua sendo do Senhor. E quer eu tenha o meu nome registrado, quer eu não tenha, Ele continua fazendo a sua obra e criando cooperadores e mudando estratégias para que a sua obra possa continuar. Você tem verificado isso na sua vida? Você tem cooperado com outros jovens da igreja para pregar o Evangelho? Você tem se juntado com outros casais da igreja para pregar o Evangelho? Deus tem colocado, meus irmãos, com dons, com talentos diferentes dos nossos, para que possamos servir uns aos outros. Com conhecimentos diferentes dos nossos, para que possamos servir uns aos outros. Tal como Paulo precisava da ajuda desses homens, com certeza nós precisamos também. Mas, qual seria, queridos, a razão a mais para confiarmos no Senhor da obra? Por que Paulo mostra essa confiança tão grande? É isso que o texto vai nos mostrar do versículo 9 até o versículo de número 11, para onde eu quero chamar a sua atenção para continuarmos a leitura. 9 até 11, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor nos tranquiliza com sua participação e controle sobre a sua obra. O Senhor, o nosso Senhor, nos tranquiliza com sua participação e controle sobre a sua obra. O nosso texto continua, meus irmãos, e dos afazeres gerais de Paulo, agora nós nos voltamos para uma determinada noite em Corinto. Enquanto Paulo e seus companheiros continuavam trabalhando e a obra continuava progredindo, voltamos a nossa atenção para essa noite especial. O que se segue nessa noite não é descrito como um sonho, mas sim como uma visão, ou seja, Paulo está acordado. No verso 9, em uma certa noite, apenas o Senhor falou a Paulo, como havia falado tantas vezes aos seus discípulos enquanto estava no seu ministério terreno. O que ocorre nos versos 9 a 11 são o recheio do nosso primeiro ponto que nós já vimos e do terceiro ponto que vamos ver ainda, ou seja, da primeira e da terceira parte da nossa mensagem. Ou seja, as duas partes contêm dificuldades, contêm rejeição, mesmo que tenha algumas conversões. Mas este recheio do meio, ou seja, a parte do meio do sanduíche, é diferente. O que contém essa parte do meio? Primeiro, não tenha medo na obra do Senhor. Essa é a primeira coisa que Jesus fala para Paulo. Não tenha medo. Nem da perseguição, nem da incompreensão. Não tenha medo dos homens, não tenha medo da falta de recursos, não tenha medo de absolutamente nada. Quando eu estava lendo esse texto, meus irmãos, eu lembrei de o título de um livro, cujo nome é Quando Deus é Pequeno e os Homens, as Pessoas são Grandes. Ou algo parecido com isso. Mas o título fala essa mensagem. Quando nós temos mais temor do que os homens podem falar sobre nós, do que Deus pode realizar através das nossas vidas, nós caímos nesse erro, que é exatamente o que Jesus está advertindo ao apóstolo Paulo. Não tenha medo. O medo, meus irmãos, ele é o mau cheiro da incredulidade. Medo não deve ser, meus irmãos, de maneira nenhuma um dos recursos que nós vamos usar, porque na verdade isso vai se tornar em uma debilidade na obra do Senhor. O medo, ele não é recurso nenhum, não ajuda em coisa alguma, não nos protege, ele na verdade nos debilita. Como eu disse, ele possui o mau cheiro da incredulidade. O medo é a declaração que eu estou dando de que o Senhor falhou, pelo menos da minha perspectiva. Eu creio em Deus, mas estou com medo porque eu não creio que nesta situação da minha vida Ele possa fazer aquilo que Ele prometeu.
E aí, como consequência, eu temo. É claro, meus irmãos, que o medo, ele, no nosso dia a dia, ele é algo normal, ele é algo útil, porque ele nos adverte de situações de perigo. Então, por exemplo, se você está dirigindo numa noite chuvosa, passa numa lâmina de água, né, e você perde o controle do carro, você vai ter medo. Então não é sobre isso que Jesus está falando. Não é o medo normal diante do perigo de um acidente ou perigo de alguém me atacar, não é isso? Que preserva a minha vida. Não, esse medo é diferente. Esse medo que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é quando nós não confiamos na pessoa do nosso Deus, no poder do nosso Deus, nas promessas do nosso Deus. Que é exatamente o que Paulo vai ouvir em seguida. Porque, em segundo lugar, meus irmãos, esse recheio contém uma palavra que diz: não deixe de cumprir o que lhe foi ordenado. Não tema, primeiro, mas segundo passo, não deixe de cumprir o que lhe foi ordenado. Agora eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que não é apenas Paulo que está debaixo de mandato. Todo cristão está debaixo de mandato. Quando você se converte, não tem uma segunda etapa, quando você finalmente acha, não, agora eu posso me comprometer. Aí você procura o secretário da igreja, pega um contrato e assina embaixo, não, agora eu posso me comprometer com a obra. Isso não existe. Tal evento não acontece na vida cristã. Esse contrato é assinado na nossa conversão. E não tem letra miúda não, viu? É tudo bem às claras. Porque com Cristo você não está dando um pedacinho de cada vez, você dá tudo de uma vez só. Você não investe pedaços, você investe tudo para a honra e para a glória e para o serviço dele. Portanto, a segunda ordem é: não deixe de cumprir o que lhe foi ordenado. Ao ordenar Paulo a não abandonar sua ordem de continuar falando, isto é, de continuar pregando, o Senhor está dizendo que não aceita qualquer desculpa da parte do seu servo. E veja bem, meus irmãos, Paulo tinha uma série de desculpas. Senhor, eu tenho tentado, mas eu estou cansado. Estou cansado da reação que eles têm na sinagoga. Eu preciso de umas férias. Eu vou para umas ilhas gregas, que aliás são belíssimas. Eu vou dar um tempo. Não há espaço, meus irmãos, com o nosso Senhor para negociação das suas ordens. Pastor, eu não estou gostando muito desse tipo de Jesus, não. Pois ele é o da Bíblia. É o único que eu conheço. É mais fácil você fazer um hábito de futebol, voltar atrás em um pênalti com cartão vermelho, do que Jesus mudar uma de suas ordens. Já viu que cena ridícula a gente vê nos filmes de vez em quando? Desculpe, nos jogos? O cara quase quebrou a canela do outro dentro da pequena área, foi falta e cartão vermelho. Ele ainda vai lá explicar, mostrar a bola. Eu fui da bola, tá lá, fratura exposta, mas eu fui na bola e quer que o pênalti seja revertido e o cartão vermelho seja cancelado. Alguém já viu isso acontecer alguma vez, né? 30 anos acompanhando futebol, 40 anos, eu nunca vi isso acontecer. Pois é mais fácil isso acontecer do que o nosso Senhor voltar atrás. Por que eu estou sendo tão enfático nisso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós lemos as ordens do nosso Senhor para nós, mas as lemos como se fossem sugestões. Aliás, se fosse hoje Moisés no monte, com esse clima politicamente correto, não seriam os 10 mandamentos, seriam as 10 sugestões. Você vive se puder, se quiser, se der. Mas graças a Deus, o nosso Deus não é politicamente correto. São 10 mandamentos. É a grande comissão. Atos 1:8 continua no imperativo. Então Jesus vira para Paulo, meu irmão, em segundo lugar, e diz: faça aquilo que lhe foi ordenado. Continue nas trincheiras, está explodindo tudo ao redor. Eu não dei autorização para você parar de fazer aquilo que você está fazendo. Sabe, meus irmãos, você vai se cansar na vida cristã em algumas áreas, em alguns pontos, em alguns momentos. Pessoas vão lhe decepcionar. Paulo podia com certeza contar inúmeros casos na sua própria vida. Se você ler 2 Timóteo, no final ele vai dizer: fulano e beltrano me abandonaram, amando o presente século, o presente mundo. Paulo tinha a sua lista de decepções. Paulo tinha a sua lista de pessoas que o abandonaram. Paulo tinha a sua lista de açoites, apedrejamentos,
tribulações. No entanto, cá está um homem que não houve do seu Senhor nenhuma contemporização por causa do que ele vem passando. Muito pelo contrário, a ordem é clara, que ele continue fazendo aquilo que foi ordenado. A terceira parte do recheio do que Jesus está falando com Paulo já está no verso 10. E já no verso 10 ele vem para Paulo e a nós, é claro, dando a razão de não haver espaço para medo. Por quê? Não estamos, nunca estamos sozinhos. Qual seja a tempestade, meus irmãos, qual seja a fornalha, qual seja a seca, qual seja a luta, Ele está bem ali ao nosso lado. Ó, meus irmãos, como eu gostaria que essa convicção absoluta fosse, nesse exato momento, alcançar cada obreiro do Senhor em todo mundo que está desanimado, cada missionário que tem sido desvalorizado, e principalmente, meus irmãos, principalmente, cada irmão nosso na fé que está hoje encarcerado por causa da sua fé. Como eu gostaria que essa convicção viesse sobre ele com o Espírito Santo como um abraço, dizendo, você não está sozinho. Porque, irmãos, é muito fácil servir a Deus quando está tudo bem. Quando as pessoas estão dando tapinha nas suas costas, estão lhe cumprimentando. Mas a vida cristã é também uma vida que inclui abandonos, que inclui incompreensão. E eu poderia ficar aqui, meus irmãos, o resto da noite. O Hudson Taylor estava lá na China dando a sua vida. E aí saem uns camaradas lá da Inglaterra, vão até a China para visitar o campo de Hudson Taylor. E encontram o Hudson Taylor vestido com roupa de chinês, com cabelo raspado e com a trança chinesa até o meio das costas. Não há uma palavra de apoio, não há uma palavra de elogio, não há uma palavra de dizer, rapaz, você está fazendo uma obra aqui maravilhosa. A crítica. Os caras viajam, não tinha avião, de barco, milhares de quilômetros, para criticar quem está fazendo a obra. Por quê? Porque se vestiu de chinês. Paulo ouve de Jesus, você não está sozinho. Nunca estamos sozinhos na obra, irmãos. Nunca estamos sozinhos fazendo aquilo que Deus nos ordena fazer. Ele está sempre conosco. Paulo ouviu dele naquela noite isso, mas ele já tinha dito para todos nós, seus discípulos, em Mateus capítulo 28. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, o fim dos tempos. Ele está conosco sempre. Quer seja na liberdade do nosso país, quer seja em uma prisão onde alguém esteja por causa da sua fé, o Senhor está conosco. Ainda no verso 10, a quarta parte desse recheio é o seguinte: confie que os resultados estão plenamente planejados, providenciados e protegidos pelo Senhor. Paulo ouve de Jesus a expressão, tenho muita gente nesta cidade. E essa palavra, meus irmãos, essa frase de garantia é de que os eleitos de Deus iriam ouvir o evangelho pregado, iriam atender o evangelho que estava sendo pregado. Que não dependia de Paulo, Deus já estava fazendo a sua obra. Paulo tinha o privilégio de ser o instrumento de Deus. É a garantia, meus irmãos, que Paulo faz quando ele escreve aos mesmos coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, agora há pouco, no nosso momento missionário, nós vimos o irmão dando testemunho da realidade da Itália. Você poderia sentar com missionários por toda a Europa e você ouviria praticamente a mesma coisa. O velho mundo deu as costas ao Evangelho. Os cristãos que restam lá, em grande parte, são apenas nominais. Em alguns países, os cargos eclesiásticos, pastor, diácono, são de funcionários públicos. Porque a fé nada mais é do que um verniz da sociedade. Mas a eles também pode ser dada a mesma palavra. Deus está trazendo os resultados conforme a sua vontade. Quem sabe, meus irmãos, países ou lugares como a Europa
estão debaixo de juízo de Deus por terem rejeitado o evangelho que durante séculos floresceu nas suas fronteiras. Grande parte dos nomes que nós repetimos hoje, Calvino, Lutero, Zwinglio, Wycliffe, Tyndale, saíram desses territórios. E hoje, como nós vimos lá, você anda quilômetros e não encontra uma única igreja onde você pode entrar e participar de um culto. Contudo, aqueles irmãos que trabalham lá, meus irmãos, e a nós que trabalhamos aqui, o texto permanece. Tenho muita gente nessa cidade, a obra do Senhor não é inútil. Você não trabalha, querido, por performance baseada ou avaliada por métodos humanos. Você trabalha naquilo baseado no que Deus avalia do que você está fazendo. É bem diferente. Deus não espera de você, queridos, resultados. Deus espera de você fidelidade. São coisas bastante diferentes. Resultado, quem espera de você é o seu chefe se você trabalha com vendas. Se você não tiver resultado, você vai para a rua. Pouco importa se você explicar para ele que você tem engajado com as pessoas, que você tem apresentado o produto, mas no final do mês você mostra a sua planilha e você não vendeu praticamente nada. Ele vai dizer assim, olha, eu admiro o seu esforço, mas você não dá para isso. Vai procurar outra coisa para fazer. Vai dar uma boa carta de referência, mas eu vou ter que lhe demitir. Isso é ambiente de vendas, isso é ambiente de negócios. No reino, igreja, o que Deus quer saber de mim, de você, e isso é você que tem nessa noite que responder ao Senhor. Você tem obedecido ao mandato? Você tem respondido com obediência à ordem do Senhor? Hoje começa mais uma semana da nossa vida. Já estamos indo em 2020. Janeiro já está acabando. Quem são as pessoas que você tem orado, se engajado, se envolvido para a pregação do Evangelho? Aquilo que Paulo ouve, meus irmãos, nós precisamos ouvir também. Temos entendido. Porque como resultado desse recheio, o verso 11 nos traz a informação resumida de que Paulo permanece investindo nessa cidade e investindo na igreja que iria nascer ali durante 1 ano e meio. O texto não diz, meus irmãos, que no dia seguinte Paulo começou a pregar e teve 50 conversões. O texto não fala sobre isso. O texto não fala de que ele reunia aqueles crentes de fralda, novinho na fé, que dá trabalho. E o texto não fala que essas pessoas eram especiais, eram diferentes. Se você lembrar bem, nós estamos falando da igreja de Corinto. E se você já leu 1 Coríntios, você sabe que esse pessoal era complicado. Mas Paulo permanece ali, meus irmãos, durante 1 ano e meio. Por quê? Ele cria naquilo que o Senhor o tinha dito. Ele investe, ele prioriza. E diz o texto que a prioridade ali é ensinar a palavra de Deus. Ensinar, no versículo 11, aquilo que traria saúde espiritual a essa igreja que estava nascendo. Paulo conhecia aquele que lhe havia visitado de noite 1 ano e meio antes. E isso fazia toda a diferença, meus irmãos. Ele age ou reage àquilo que ele ouviu, porque ele conhecia o Senhor. Como ele diz a Timóteo no final da sua vida: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Meus irmãos, como estão as ordens dos projetos na nossa vida? Você não pode abandonar seus estudos, você não pode abrir mão do seu trabalho, ninguém está falando sobre isso, mas como estão os projetos na sua vida? Pastor, eu fiquei 8 meses programando as minhas férias. Eu fiquei estudando 10 meses para passar nesse concurso. Como estão os projetos na sua vida se você não gasta um dia para obedecer ao mandato, às ordens que o Senhor tem nos dado? Em tudo mais na nossa vida, nós não temos a loucura de achar que os resultados vão aparecer do chão, do nada. Puf! Ex nihilo. Do nada. Mas quando chega na obra, nós achamos que simplesmente as coisas, por outro lado, vão acontecer do nada.
Não funciona assim, irmãos. Esse ano e meio de investimento de Paulo em Corinto mostra estratégia, trabalho, envolvimento, cansaço. Mas eu preciso perguntar a cada um de nós hoje, quais têm sido os seus temores em servir a Deus? Quais têm sido os fatores debilitantes da sua mente e do seu coração? O que você teme, meu irmão, que não seja Deus? O que tem impedido? Será que você acredita que dedicando-se mais a Deus, os seus sonhos não vão ser alcançados? Será que você acredita que se dedicando mais ao Senhor, seus projetos vão cair por terra, não vão se realizar? Pois eu lhe aconselho a fazer essa noite a mesma oração de Agostinho. Senhor, onde os meus planos não forem os teus, alguém sabe como é que termina? Destrua-os. Onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. Será que temos coragem de fazer essa oração com sinceridade essa noite? De pedir de verdade, Senhor, eu quero só aquilo que Tu tens para mim. Será, meus irmãos, que o seu temor, o qual não é nada mais, nada menos que falta de fé, de confiança, vem de fato de um desconhecimento de quem é Jesus? De uma falta de compreensão do poder e da pessoa dele, que mesmo, irmãos, que Jesus repetisse para você exatamente o que ele disse para Paulo e audivelmente, o resultado não seria o mesmo? Porque às vezes nós pensamos assim, né? Ah, se pelo menos o Senhor fizesse o que fez com Elias, comigo, aí a minha vida seria diferente. Será? Se eu tivesse lá, quando o Mar Vermelho se abriu, rapaz, ia ser eu e Moisés assim, ó, de testa. Será? Se eu tivesse lá no início de Juízes, ou melhor dizendo, de Josué, ia ser Josué, Calebe e Joversi. Será? Porque a grande diferença, meus irmãos, que eu vejo no homem sobre quem nós estamos vendo aqui, um pecador como eu e você, são as coisas que ele escreveu. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo disse, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha o versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Esse versículo você não vê em 90% dos púlpitos hoje em dia. Porque, afinal de contas, é só vitória. Paulo, meus irmãos, toma a visita e as palavras que lhe ouve na calada daquela noite séria, de forma séria, porque este era o tipo de pensamento que conduzia, consumia a vida de Paulo. Vamos terminar o nosso texto? No resto dele, queridos, do versículo 12 a 18, nós temos, como eu disse, o segundo pão desse sanduíche. Primeiro veio certa oposição, depois vem esse recheio maravilhoso, e agora mais oposição. Versículo 12 a 18 diz, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo.
Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Terceiro e último lugar, meus irmãos, as oposições à obra desvanecem pela simples vontade do Senhor. As oposições, as perseguições, as tribulações na obra do Senhor desvanecem, somem, apenas porque o Senhor deseja dessa maneira. Tal como nós vimos em outras cidades, irmãos, no verso 12, os judeus, inconformados com a forma como a pregação do Evangelho, isto é, a ressurreição em Jesus, o Messias esperado, começa a se expandir. Esses judeus buscam criar problemas para os servos de Deus junto às autoridades da cidade. E eles poderiam se complicar caso tomassem a justiça nas próprias mãos. Eles não podiam fazer isso. Então eles levam, como diz o texto, às autoridades de Corinto. Lucas registra essa nova tentativa em Corinto como tendo acontecido nos dias de um homem chamado Galho, e ele identifica como procônsul da Acaia. Como nós falamos, irmãos, sendo Corinto a capital dessa província, este homem respondia por toda a província. E esse, meus irmãos, é um fato muito importante, porque como procônsul, qualquer decisão dele, qualquer julgamento dele pronunciado por ele, poderia estabelecer um precedente legal. Isso seria algo que poderia ser usado outras vezes em outros lugares para atacar outros cristãos. Aliás, não se tratava de qualquer procônsul. Galho era irmão de alguém que talvez você conheça, você que gosta de ler boa literatura. Ele era irmão de Sêneca, o filósofo, um dos mais famosos filósofos e alguém de enorme influência na corte lá em Roma. Ou seja, o camarada tinha costas quentes. Aquilo que ele fizesse na Acaia, com certeza, ia ter uma grande repercussão. O verso 13 traz a suposta acusação. Agindo com esperteza, os judeus acusadores dizem que Paulo estaria, diz o texto, persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Perceba, meus irmãos, que eles deixam esta palavra meio no ar. Tudo é lei. Tem a lei do jogo que você brinca no fim de semana com os amigos. Tem a lei do país. Tem a lei romana. Tem a lei mosaica. Portanto, de qual lei que eles estão falando, irmãos? Na mente dos judeus, a única lei que realmente importava era a lei mosaica. Mas eles deixam esta lei sem uma identificação. Por quê? Pois a lei romana proibia a propagação de novas religiões. O que eles realmente se importavam era a lei mosaica, mas para o seu argumento, para a sua acusação, era importante que o procônsul entendesse que eles se referiam à lei romana. E o judaísmo, por outro lado, ele era permitido porque ele era anterior à dominação romana. Quando os romanos chegam, os judeus já estão estabelecidos e eles toleram o judaísmo, mas não aceitavam de maneira nenhuma outras religiões. E essa tentativa, meus irmãos, demonstra que os próprios judeus opositores de Paulo não viam a pregação dele como parte do judaísmo. E é claro que não é. Assim eles mostram novamente que há uma distância entre aquilo que eles criam e aquilo que Paulo estava pregando. Porque, de fato, eles não estavam errados. Eles não estavam falando nenhuma mentira. Mesmo que a sua motivação, meus irmãos, fosse a pior possível, a fé cristã não é uma evolução do judaísmo dos dias de Jesus. O judaísmo dos dias de Jesus era uma corrupção da fé do Antigo Testamento. Era uma fé legalista, farisaica. Era a fé dos fariseus e saduceus que nós vimos Jesus tanto criticando. Era uma fé hipócrita, que não demonstrava real transformação de vida e nem real temor a Deus. A fé cristã, por outro lado, meus irmãos, ela é a continuidade e a transformação da fé que começa lá no Jardim do Éden, passa por todo o Antigo Testamento e chega até o Novo Testamento. Então essas distinções estavam todas girando, uma na cabeça de Paulo e seus amigos, outra na cabeça dos judeus e outra na cabeça de Galho e dos gregos que ouviam essa queixa. Irmãos, Paulo havia ouvido a promessa dos lábios do próprio Jesus de que nada de mal iria lhe acontecer. Contudo, ali estava ele, novamente com a vida em risco, novamente sendo, digamos assim, julgado.
em uma situação complicada que poderia, aos olhos humanos, terminar em novos açoites, que não é nada agradável, ou pior ainda, acabar até em morte. E mesmo, irmãos, que estejamos cercados de promessas de Deus na nossa caminhada com Ele, olha que interessante, tal como Ele faz com Paulo aqui, muitas vezes Deus deixa a mim e a você chegarmos bem perto do que parece que Deus está falhando nas suas promessas. Por que Ele faz isso? Lembra lá de Abraão no monte, com seu filho? Abraão não sabia o que Deus ia fazer. O pobre do Isaac, muito menos do que Deus ia fazer. Deus sabia o que ele ia fazer. Então veja bem, meus irmãos, quando Deus fala assim, Abraão, não faças mal ao menino, agora eu sei que tu temes a Deus. Deus está falando, meus irmãos, o que a gente chama de uma linguagem antropomórfica, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Aliás, a EBD de hoje de manhã falou sobre isso. Então, o que acontece no monte, com Abraão sendo pedido que ofereça a Isaac, seu único filho, não é para mostrar a Deus qualquer coisa. Deus não está querendo ver se Paulo de verdade acreditou no que ele havia falado. As provas da nossa fé, meus irmãos, servem muito mais para nós do que para Deus. Quando a nossa fé é provada diante das promessas de Deus e aparentemente a falta do cumprimento delas, aparentemente a falta, é Deus dizendo assim, deixa eu ver até que ponto você realmente acredita que eu vou cumprir aquilo que eu disse que vou cumprir. Porque eu fui até você de noite, Paulo disse, nenhum mal lhe ocorrerá. E aqui está você para ser julgado. Assim, Paulo, meu irmão, está sendo provado, como nós também somos, para que possamos, fortalecidos, realmente confiar que Deus vai cumprir aquilo que ele tem falado. Bem, de qualquer forma, nos versos 14 a 16, antes que Paulo pudesse falar qualquer coisa em sua defesa, ele nem consegue abrir a boca, Galho deixa claro que não tinha a mesma visão que aqueles acusadores judeus. Para Galho, meus irmãos, o cristianismo era uma questão de disputa entre os judeus e ele não iria intervir. E todos são expulsos do tribunal. Assim, tal como havia prometido na visão, o Senhor Jesus protege a Paulo, protege os seus, cumprindo quando ele disse, ninguém vai lhes fazer ou vai lhe fazer mal ou feri-lo. Exatamente como ele havia prometido, exatamente ele cumpre. Nosso texto termina, meus irmãos, de uma maneira até mesmo inusitada. Surge uma explosão espontânea de violência contra um homem chamado Sóstenes. Quem é Sóstenes? O novo chefe da sinagoga. Por que novo chefe? Porque Crispo, o chefe anterior, havia aceitado a mensagem do Evangelho. Então, quando esses judeus levam Paulo até lá, tentando complicá-lo com as autoridades de Corinto, com certeza, Sóstenes, o novo chefe da sinagoga, está à frente disso. Ele que está levando essa queixa. Como nós vemos, meus irmãos, essa violência deixa claro o espírito de antissemitismo. Quando os judeus são rechaçados por Galho, as multidões se voltam contra eles, repetindo a oposição que já vinha lá desde Roma contra os judeus. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que os gentios em Corinto não queriam nada com as alegações de judeus. E como eu falei antes, cada vez mais essa oposição judaica está perdendo a sua força, porque Deus está começando a levantar proteções para que o evangelho possa seguir adiante. Agora, outra coisa interessante desse texto é que esse Sóstenes talvez seja o mesmo que você encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. É possível que a sinagoga em Corinto tenha perdido não um, mas 2 chefes. Em uma data posterior, esse homem tenha vindo também a se converter e tendo feito parte da igreja em Corinto. Assim, esse incidente é pequeno demais, não interessa a Galho, e ele, mesmo tendo violência, ele não vai se envolver e a coisa se dissipa por ali. Para encerrar, nosso texto termina com Paulo deixando Corinto, não temos aqui quanto tempo transcorreu além daquele ano e meio, se foi só isso, e diz o texto que ele ruma para a Síria. Para onde? Para Antioquia, a cidade ou a igreja que o tinha enviado para essa segunda viagem missionária. E aí, último versículo, meus irmãos. Volta à cena Priscila e Áquila. Agora sim, eu posso afirmar categoricamente que são irmãos em Cristo. Porque eles estão indo com Paulo de volta e vão ser cooperadores que vão acompanhar a vida do apóstolo até o final.
E, para terminar, o texto termina com Paulo fazendo um voto tipicamente judaico, aonde ele raspa a cabeça. Esse ato, meus irmãos, de fazer um voto, ele tinha a ver com um gesto de gratidão a Deus ou um gesto de sacrifício diante de uma petição. É importante salientar, meus irmãos, que este era um costume de Paulo como judeu. Não há em absolutamente nenhum lugar no Novo Testamento nenhum endosso a que se faça isso. E não foi isso que eu fiz essa semana. Antes que alguém faça piada antes de mim. Mais importante, meus irmãos, é ver como este homem prossegue obstáculo após obstáculo. Não é um garoto. Não é um menino de 25 anos no auge da sua saúde, do auge da sua força. Esse é um homem quebrado pelas viagens, quebrado pelos açoites. Eu não tenho ideia, meus irmãos, de como Paulo era no final da sua vida, mas se você assistiu o filme que saiu há pouco tempo sobre ele, eu creio que eles escolheram um bom ator e o caracterizaram de forma correta. Porque eu creio, meus irmãos, que Paulo chega ao final da sua vida moído. Porque essas foram as escolhas que o Senhor esperou dele. Talvez Deus não queira a mesma coisa de mim e de você, irmãos. É provável que Deus não tenha os mesmos caminhos para mim e para você. Mas eu e você precisamos ter convicção de que circunstâncias vão mudar, as situações vão mudar na obra de Deus, mas o Senhor espera a nossa presença na sua obra, a sua participação na sua obra. Esta semana você vai cruzar caminhos com pessoas que estão dentro do testemunho da palavra de Deus, sem Deus e sem salvação. Necessitados de ouvir de você uma palavra simples do Evangelho. O resultado é com o Espírito Santo. O que vai acontecer a partir daí é com o Espírito Santo. Mas nunca acontecerá se nós não obedecermos à ordem do Senhor que nos visita de noite. Se nós crermos, meus irmãos, de que Ele está o tempo todo conosco, de que nunca trabalhamos para Ele sem que Ele esteja conosco, porque de fato nós trabalhamos com Ele. E toda vez, meus irmãos, que nós pregarmos, nós podemos inclusive nos sentir em um areópago de Atenas. Lembra de semana passada? Cercado de pessoas mais inteligentes do que nós, humanamente falando. Mas não se preocupe, porque até para isso a palavra de Deus tem resposta. Porque no Salmo 119 diz: sou mais sábio do que os meus mestres, porque obedeço a tua palavra. Talvez você é novo e vai evangelizar alguém mais experiente, idoso, mais vivido. Não tem problema, a palavra de Deus também responde sobre isso. Sou mais sábio do que os anciãos, porque guardo os teus mandamentos. Então perceba, meus irmãos, a palavra de Deus sempre coloca o conhecimento do alto acima do conhecimento daqui. E é por isso, meus irmãos, que Paulo podia falar com gregos, com gentios, com judeus, com o que quer que fosse, com ricos, com pobres, porque ele mantinha a pureza da sabedoria do Evangelho. E essa mensagem o levava, mesmo com as mudanças que aconteciam no ministério, a seguir em frente, a ver pessoas se entregando a Cristo e sendo assim usado pelo Senhor. A mesma realidade, queridos, aguarda a mim e a você. Deus vai fazer a sua obra, passar por mudanças com o tempo, mas nós temos que estar envolvidos nessa obra. Oremos. Deus querido, ajuda-nos a não sairmos aqui esta noite como quem assistiu algo com o qual não possui nenhuma ligação. Ajuda-nos a não sair daqui esta noite sem compreender que Tu tens um objetivo na nossa vida pelo qual nos reunimos aqui hoje. Tu nos trouxeste aqui hoje para ouvir a Tua voz, para sair daqui modificados, diferentes. Portanto, nos ajuda assim a agir. Muito obrigado, Deus, pelo testemunho preservado nas páginas deste livro, para que hoje pudéssemos ser confrontados com nossas próprias decisões. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.